E aí, falando de comunidade, a gente convidou o Fabrício Carrijo Rodrigues. Ele é um morador ali da região de Ourinhos, conhece bem essa realidade de estar às margens, né, do reservatório, de um rio. E aí eu queria conversar um pouquinho com ele para entender um pouco como ele, como um representante da comunidade aqui nesse debate, ele percebe a importância, né, deste evento e das ferramentas de comunicação para a implantação do PAI e para um programa de segurança de barragens. Não sei se o Fabrício está já disponível. Olá. Oi, bom Fabrício, dia a todos. Tudo bem? Oi, tudo bem? Como vão vocês? Tudo bom, prazer. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Sim, consegui sim. Obrigada. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado especialmente ao Dr. Antônio também, que foi um interlocutor importante nesse convite. E eu queria, na verdade, eu participei desde o início, antes da construção da barragem até o momento atual. A gente viu a mudança da geografia do local, a implementação, os caminhões, as dinamites. É um processo somente grande para quem... Eu era criança ainda na ocasião. Para quem via tudo isso, é algo bem grandioso. As catástrofes que existiram há pouco, alguns anos, faz com que a gente tenha medo. E a segurança é o principal antídoto desse medo. Frente a tudo isso, sabendo que as barragens, principalmente do entorno aqui de Ourinhos, têm um risco baixo, como foi explanado, com exceção de Paranapanema, que tem um risco médio, mas são barragens em cascata que faz a gente, então, realmente, potencialmente ter um leve, pequeno medo. Mas é totalmente contornável se a gente pensar no autossalvamento e no plano do PAI, que vai dar para a gente condições de ter segurança. E essa segurança era para ter iniciado lá quando era pequeno, na construção da barragem. É inadmissível, pensando em um ser humano, em população, se todos nós, cada um de vocês que explanaram, tivessem naquela região, naquele momento, com toda a sua família, no almoço de domingo, e tivesse uma catástrofe que ninguém quer que exista, o mínimo que você queria ter era um plano de salvamento. Eu acho a iniciativa maravilhosa, a iniciativa plena de acontecer, mas eu acho que ela está atrasada. Ela devia já estar implementada em toda a sua extensão. Treinamento da população, placa de sinalização, sirene, etc. Eu tenho que ser o principal garoto propaganda das agências do Votorantim e da CTG. Por quê? Porque a minha segurança física e da minha família depende de vocês. Então, eu quero ser o garoto propaganda de vocês. Eu quero falar aqui, tudo é feito, tudo tem a segurança. Eu sei que vocês estão fazendo, mas eu acho que deveria já estar pronto, e há muito tempo. Desculpa falar assim, mas é a gente que está lá, são nossas vidas. Não tem comparação a barragem hidrelétrica com a barragem de Brumadinho, de Mariana, etc. São coisas diferentes, distintas, riscos diferentes. Mas se eu estou num avião, como foi dito pelo senhor Celso, pelo senhor Pedro Nunes, o risco é mínimo, mas não cabe. Eu estar em pleno voo, tem um pane da aeronave, a aeromoça me fala, olha, aqui está um paraquedas, você usa assim, ó, e coloca que o avião está caindo. Eu preciso saber disso antes de entrar nessa aeronave. É a mesma coisa aqui. A gente precisa ter completa certeza do que está acontecendo, dos planos, para poder saber e se auto-salvar. Porque eu estou numa zona de auto-salvamento. Eu não vou ter tempo de esperar ninguém me salvar. Eu tenho que me salvar. E essa instrumentação é feita por vocês. E eu peço carecidamente. Era para ontem. Eu preciso desse tempo agora. Eu sei que está uma fase de implementação, tem um cronograma. O ano que vem é bastante tempo, são mais de 2 meses. Eu gostaria de ver isso mais cedo.
E eu sei que vocês são uma grande empresa, com um impacto ambiental minimizado, pensando no meio ambiente, pensando em tudo. Maravilha, é lindo isso. Mas as nossas vidas também estão à mercê da responsabilidade de vocês. Eu gostaria que isso fosse feito agora. Acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado. Fabrício, muito obrigada pela sua participação. A gente está aqui também com o Emílio, que é do Comitê de Bacias aqui do Paranapanema, que também tem uma interação grande com a comunidade. E aí eu vou repetir para ele a mesma pergunta. Emílio, como que você vê essas iniciativas que a gente está fazendo? E como que você, acho que aproveitando até o comentário do Fabrício, como que você está entendendo a questão do tempo da implementação? Acho que você pode dialogar aí um pouquinho com o que o Fabrício trouxe, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar participando de um evento tão importante, com pessoas tão capacitadas. Eu acho que o Fabrício ele tem uma certa razão no que ele diz com relação a essa necessidade da gente estar preocupado com os eventos, né, à medida que eles vão acontecendo, mas é importante que a gente diga também da preocupação do comitê com relação aos barramentos. O comitê ele tem um plano de recursos hídricos, né? É um plano, a gente chama de PIR, um plano integrado de recursos hídricos, e esse PIR ele tem algumas ações que prevêem essa questão da segurança de barragens. É claro que não dá para comparar o que acontece com a barragem hidrelétrica construída para ser estável, que não tem uma variação ao longo do seu período de construção, com uma barragem, por exemplo, de rejeitos, que é o tempo todo modificada, né? Mas o comitê, preocupado com as questões que poderiam acontecer com as pequenas barragens, inclusive, né, para evitar que acontecesse o que já aconteceu na Bacia do Paranapanema em 2007, com a barragem de Paraguaçu Paulista, que graças a Deus não trouxe nenhuma fatalidade, mas trouxe um prejuízo muito grande para a região. O comitê definiu uma meta de ter todos os barramentos que estivessem dentro do Plano Nacional de Segurança de Barragens avaliados, né? Foram inventariados, e agora está havendo uma próxima proposta do comitê acompanhar esses relatórios, né, do Plano de Segurança de Barragem. Então, eu acho que tudo que foi dito é extremamente importante. É importante que haja um PAI, né, a essa altura do campeonato, que a gente se acostume com a possibilidade de catástrofes, né, na vida da sociedade civil, e que a gente tenha essa preocupação e que nós nos unamos, né, que a gente tenha a possibilidade que nós tenhamos a possibilidade de nos unir, e uma possibilidade dessa união de discussões de conflitos, de discussões de problemas relacionados com recursos hídricos, inclusive com barragens, é o Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Então, a gente tem feito esse trabalho. Esse evento que está acontecendo, ele é magnífico, né? Doutor Antônio, as pessoas todas que falaram hoje, eu agradeço demais todas as informações que nós obtivemos e colocamos à disposição o comitê, né, para essas avaliações. Muito obrigado a todos vocês. Emílio, muito obrigada. Eu gostei muito da sua fala, porque ela conversa muito com o que o Pedro Ayrara trouxe, né? Quando ele contou a história daquele rapaz que conhecia a rota de fuga. Na verdade, o PAI é isso, é você preparar as pessoas para uma eventualidade, mas que essa eventualidade não aconteça nunca. E aí, acho que um pouco nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para a CTG Brasil, a Enel e a Votorantim, porque a gente recebeu um questionamento aqui de uma pessoa que está participando do evento, e que também tem a ver um pouco com esse receio, né, e a fala do Fabrício de que a gente está atrasado. Se está tudo bem, né, se as barragens são seguras, então para que um PAI? Aí não sei, Vitor, você quer responder? Estou vendo que sua câmera está ligada. Posso responder, sim. Então tá bom.
Acho que as meninas ligaram. Pronto, agora eu estou vendo todo mundo. O Pedro, quer fazer um comentário? Ok, vamos lá. Vocês devem lembrar que em 2017, a usina de Oroville, nos Estados Unidos, Califórnia, ela esteve na iminência de uma ruptura, tá? E os americanos, naquele momento, de uma maneira extremamente objetiva, eles evacuaram em 24 horas 190 mil pessoas, tá? Então, o que aconteceu naquele momento ali? O que a gente aprende com quem está na frente da gente, com quem está acostumado a fazer gestão de emergência, porque tem um caminho já percorrido? Teve um engajamento muito grande da Defesa Civil local, né, dos órgãos de proteção e defesa civil daquela localidade, das populações e do empreendedor. Então, assim, não é que a gente, não é que é algo errado, o fato da gente estar desenvolvendo um PAI. Não, é porque a gente tem, independente de qualquer coisa, a gente entende que há um risco, e por menor que ele seja, né, a gente tem que estar preparado para acontecer. Eu acho que essa é a questão básica, né? A gente tem que chegar em um nível aqui de maturidade de risco, né? A gente não, assim, do ponto de vista de sociedade, nós, no Brasil, a gente precisa ainda avançar, né, como país, como sociedade, a nível de instituição, de que a questão de gestão de risco, né, ela precisa ser melhorada, tá? O que a gente precisa de fato aqui, né, e essa é uma questão que é muito importante, né? A gente está aqui fazendo um trabalho aqui de implantação do PAI, é um processo aí que tem um caráter, ele tem uma componente muito técnica, né, que é a componente ali do estudo técnico, de você fazer as modelagens de ruptura, gerar os mapas de inundação, definir as áreas de risco que serão impactadas, né, a jusante de cada empreendimento, como essas questões de emergência, como elas interagem entre empreendimentos. Mas a questão é a seguinte: beleza, tudo bem. Agora, na prática, né, como é que a gente vai lidar com isso? E como é que a Defesa Civil, como é que ela vai pegar essa informação e colocar dentro do plano de contingência dela, do PLACON, de uma maneira efetiva, né? Como é que nós, empreendedores, né, responsáveis pela operação, né, que temos aí uma série de responsabilidades, como é que a gente pode ser um agente aí agregador nesse processo, né? Ou seja, a gente tem um escopo de responsabilidades claro ali dentro da regulamentação, ok, beleza, né? Mas isso é suficiente, né? A gente precisa avançar um pouco mais. Como é que entra o órgão regulamentador? Porque o empreendedor ele tem um limite de ação, tá? Você tem até a questão legal mesmo, você tem uma mobilidade, mas ela tem um limite. Como é que fica? Como é que o órgão regulador, como é que ele se encaixa nesse processo? Como é que as comunidades locais se encaixam nesse processo? As prefeituras. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que tirar desse processo, quando o doutor Antônio nos propôs a trazer essa questão da gestão de segurança de barragens. O PAI faz parte desse processo de gestão para a comunidade, que a gente achou uma iniciativa excepcional exatamente para isso, porque aqui tem uma oportunidade exatamente da gente buscar esse engajamento. A gente está aqui, a gente quer montar um modelo aqui no Alto do Paranapanema, a gente quer rebater isso para a Cascata como um todo e aplicar em outras regiões que a CTG opera, tá? Mas, assim, a questão é, o que a gente precisa definir, o que a gente precisa responder a nível como sociedade, né, como compartilhamento de um processo, é como é que a gente fará isso. Como é que cada um se encaixa nesse processo, como é que a comunidade vai se encaixar nesse processo, como é que os municípios, como é que nós, empreendedores, como é que a Defesa Civil estadual, Defesas Civis estaduais, municipais, as empresas que estão no nosso entorno, enfim, a gente regulador, como é que a gente vai encaixar para que a gente tenha, de fato, um plano de gestão de emergência adequado, né, que seja palpável e realista com a realidade que a gente tem aqui. Eu acho que essa é a questão. O plano de gestão de emergência, sim, ele está aí sendo desenvolvido por uma questão preventiva. A própria regulamentação brasileira é preventiva. Felizmente, a gente não tem nenhum problema em nossos empreendimentos, né? São todos eles de baixo risco, e muito mais, não é uma questão de regulamentação, né? Aqui na CTG, por exemplo, a gente está avançando muito mais, muito além da regulamentação. A questão do plano a questão de sirenes, por exemplo,
e do nível de detalhamento, ela apareceu numa alteração da lei federal que ocorreu em 2020. A gente está implantando esse processo praticamente desde 2017. Essa decisão de implantar, por exemplo, a sirene de emergência, ela tem relação nenhuma com a lei. Na verdade, ela já tinha sido tomada antes. Então, na verdade, assim, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande como operadores, a gente entende o impacto que uma ruptura de uma barragem dessa pode gerar. São reservatórios imensos, com bilhões de metros cúbicos de água, né? Você pode gerar um tsunami em uma cascata. A gente entende que a gente tem que tratar isso aí com o maior zelo possível, com o maior rigor, e é exatamente isso que a gente faz, né? Não apenas a gente tem experiência nossa aqui, né, como profissional, a gente se coloca como cidadão também. O Pedro, que tira o chapéu da CTG, e é o Pedro, que é um profissional, que está com o filho ali, a jusante, né, nos finais de semana. Então, esse papel a gente tem que tirar, e o próprio Pedro mesmo, profissional, que atua no setor, que já tem uma larga experiência, que interage com todo mundo, todo esse compromisso a gente traz aqui para dentro, né, e todo esse compromisso, tudo isso vai ser aí, a gente pretende engajar nesse processo aí, e a gente vai sim construir um plano de ação de emergência aqui extremamente efetivo. Esse é o nosso compromisso. A gente não estaria aqui chamando vocês para um bate-papo desse se a gente não tivesse a intenção de realmente fazer algo que seja útil, porque senão simplesmente não vale a pena. Obrigada, Pedro. Não sei se a Juliana ou a Helena querem comentar alguma coisa, o próprio Vitor. Só fazer um complemento, assim, a implantação do plano de ação de emergência, ela é um processo longo. Então, assim, para a gente aqui na Votorantim, ela começou alguns anos atrás, porque a gente tem todo um alinhamento com defesa civil inicial. Então, assim, ele é um processo. A gente ainda não tem as sirenes instaladas, ainda não conseguiu fazer o simulado, mas é um processo que ele realmente já se iniciou lá atrás. Então, é um processo que ele está em andamento. A gente vai conseguir fazer isso em breve. No próximo ano a gente já consegue fazer a instalação das sirenes e fazer o simulado, mas realmente ele é um processo longo, que depende, ele não depende só do empreendedor, ele depende também de outros órgãos. Então ele é um processo que está em andamento e que a gente vai conseguir finalizar ele até o ano que vem. E importante também ressaltar que a barragem ela tem um risco baixo, né? Então, assim, ela não tem nenhum indício, não tem uma indicação de que ela vai romper. Então, ela, por ser uma barragem com risco baixo, a gente está fazendo todo esse processo para realmente aumentar a segurança da população, para ela saber que ela tem uma rota de fuga, que tem uma sirene, mas não existe um risco de que isso aconteça. Obrigada. Juliana? De maneira complementar, que é importante também, né, a questão do trabalhar em cascata, isso traz uma previsibilidade para a gente, também atuação em qualquer emergência, né? Então, isso faz com que a gente consiga atuar de uma maneira conjunta, né, que todo esse trabalho que já foi apresentado aqui para vocês tenha realmente uma efetividade, né? Então, é um caminhar, né, é muito mais do que só o plano de ação de emergência, garantir a segurança da estrutura, né? Então, como foi apresentado pela ANEEL, no caso da Enel, a gente está com uma barragem em estado de alerta, né? E por causa disso, a gente precisa implementar uma grande obra para conseguir fazer com que essa barragem não tenha nenhuma situação de emergência, né? Então, a gente sempre trabalha como plano de ação de emergência como uma situação extrema, né? Antes disso, a gente tem que atuar muito na parte de minimização de riscos, né? Então, é um trabalho contínuo, né? Como o Pedro Errara trouxe aqui para a gente, é o efeito dominó, que a gente precisa de todas as maneiras buscar, né, retirar esse dominó para parar essa cascata, né, né? Então, é importante que o plano de ação de emergência, por mais que seja um documento final, tem muitas ações anteriores que também compõem esse plano de ação de emergência. Obrigada, Juliana. Vitor, alguma mensagem aí? Sim. Eu não queria deixar o Fabrício sem um posicionamento. É assim, eu acho que hoje nós conseguimos ver a complexidade de se implantar um plano de ação de emergência, né? É importante também destacar que aquela imagem que a gente tem, aquele vídeo que o próprio Pedro trouxe hoje para a gente, aquilo ali
é para uma barragem de mineração, tá, gente? A barragem de uma hidrelétrica, como já foi dito, ela não vai se desfazer em 10 segundos. O que aconteceu lá foi, a gente tem a barragem agora, 10 segundos depois a gente não tinha barragem. A gente conta que a gente tem confiança, é o trabalho nosso, assim como cada um de vocês tem o trabalho de vocês, a gente conta aqui com um sistema de monitoramento de barragens, rotinas de segurança de barragens, que nos permitiriam identificar qualquer problema e houvesse tempo para que a gente pudesse acionar o plano de ação de emergência, o plano de evacuação da cidade. Esse é um processo que está começando no Brasil, a gente precisa criar essa cultura de segurança. Inclusive, porque existem outros atores envolvidos, muitas vezes a gente vai conversar com Defesa Civil, às vezes nem tem Defesa Civil no município, então isso precisa ser entendido, essa complexidade precisa ser entendida. Eu estou fazendo de tudo aqui na frente às ações de coordenação das ações do PAI, fazendo de tudo porque eu quero também, como o Pedro falou, tirando o chapéu aqui, eu vou pescar na jusante da barragem, eu quero que isso dê muito certo, sabe? A gente vem trabalhando para isso acontecer. Então, quando ela fala, não, já tudo deveria estar pronto, tá, mas a gente tem que entender a nossa realidade, tá, Fabrício? A gente vem se esforçando muito, a gente tem confiança sobre os nossos processos e fica tranquilo que todas as barragens estão extremamente seguras, em caso de problema, haverá tempo suficiente para que todas as pessoas sejam avisadas, ok? Essa é a minha mensagem. Vitor, só complementando a questão do Fabrício aí, o plano ele já está em implantação, tá? As rotas de evacuação, elas estão já sendo implementadas, né? Agora, assim, como ficou claro aqui, diversas falas aí da própria Defesa Civil, da ANEEL, enfim, do próprio Pedro, isso não é um trabalho que a CTG vai lá, eu vou implantar rota de evacuação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem que ser discutido com a comunidade, tem que ser discutido com a Defesa Civil, a gente vai instalar uma rota de evacuação em áreas de terceiro, né? Então, tudo isso é um processo que tem que ser construído em várias mãos, né? Não é um processo imposto, né? É um processo construído junto, né? Essa que é a questão, estamos sim construindo junto, nós já estamos implementando em outras regiões, por exemplo, da Solteira, Jupé, outra usina que a gente tem em Goiás, Salto, né? Onde a gente teve uma agilidade daquelas comunidades locais para ajudar a gente aqui. Estamos, nesse momento, hoje, fazendo a implantação das rotas de evacuação, já fizemos todo o mapeamento, né, de propriedade, enfim, todo o detalhamento daquilo lá. Estamos hoje, por exemplo, em Andirá, né, Vitor? Hoje na região de Canoas 2, usina que a gente tem, né? E nas sequências iremos aqui para Salto Grande e Chavantes, tá? Agora, a celeridade disso depende não apenas da gente, isso depende de um engajamento aí de outras partes interessadas que, felizmente, né, eu gostaria de reconhecer aqui, estamos tendo um feedback muito bom, tá? A gente está tendo aí um retorno aí das comunidades, de prefeituras aí que estão sendo envolvidas. O próprio Ministério Público é o maior exemplo disso aí, né? O Ministério Público está patrocinando isso aqui. Então, assim, as coisas estão andando. A gente não vai... A sirene que vai ser instalada, começar a ser instalada a partir de janeiro, a sirene ela é o menor das coisas. 95% do trabalho já está pronto. A sirene é o final, né? Todo o mapeamento de risco, toda a parte de definição de área de segurança já está pronta, sim, né? O processo está bastante adiantado. Legal, obrigada, Pedro. De fato, é muito complexo, mas acho que sempre vale lembrar que está todo mundo do mesmo lado, né? Todo mundo querendo barragens cada vez mais seguras e as pessoas cada vez mais preparadas. A gente estourou nosso tempo, já é 12h12, então a gente vai se encaminhar para o encerramento. Gostaria de falar alguma última palavra, quer passar alguma mensagem? Olá, Salete. Eu gostaria de endereçar uma fala final aqui, dizer que eu gostei muito da fala do Fabrício, né, que é morador da região e que está na localização de Zás. Gostei muito da fala dele no sentido de que ele quer cobrar, e ele cobrou publicamente aqui ações das empresas, né? É parte do que a gente faz também, enquanto órgão fiscalizador, cobrar das empresas. Mas eu acho que é importante também ele incluir na lista dos que ele quer cobrar a prefeitura, a Defesa Civil, né?
porque a gente sabe, e a gente tem esses números, né, de elaboração de PAI, e aí eu estou falando de Brasil, a gente tem praticamente 100% das hidrelétricas elaboraram os planos de ação de emergência. Só que quando a gente começa a olhar em termos de implantação, plano de trabalho definido, só 40%. Rota de fuga, ponto de encontro definido, só 20%. Sistema de alerta, não mais que 15%. Simulado, 5% de realização. E onde que está o gargalo? Está no plano de contingência, está nessa aproximação do empreendedor com a Defesa Civil e com o município, né? Isso é fato que a gente verifica enquanto órgão fiscalizador. Então é importante que a comunidade ela também cobre a prefeitura e os órgãos de defesa civil, tá? Essa é só uma fala final. Dizer também que com relação à dúvida, a necessidade do PAI, né? A gente, enquanto sociedade, a gente evoluiu bastante. Eu acho que os participantes se lembram lá da década de 80, onde a gente viajava, por exemplo, eu viajava de Brasília até o Rio de Janeiro na carroceria de uma caminhonete, sem cinto de segurança. A percepção de risco ela é completamente diferente hoje em dia. Hoje você não pode andar com uma criança sem colocar o cinto e a cadeirinha, né, com cinto de segurança no banco de trás. E isso em outros setores também é assim, né? Mas a gente ainda está engatinhando com relação à questão de percepção de risco e questão de segurança, né? Eu não me recordo, por exemplo, de fazer um simulado de evacuação predial em qualquer prédio ou qualquer lugar que eu esteja. Inclusive na sede da ANEEL, a gente não tem essa cultura de fazer uma evacuação de prédio. Então a sociedade brasileira tem muito que evoluir com relação à percepção de risco, né? E dentro da nossa competência, né, no setor de barragens, a gente está trabalhando arduamente para implantar essa cultura. Obrigado a todos. Muito obrigada, Rafael. E assim como nós começamos com o Dr. Antônio, né, que foi quem de fato idealizou esse evento, eu queria convidá-lo para fazer suas considerações finais. Ok, muito bom ouvir todos. Exposições extremamente técnicas, cativantes, inclusive, né? E aí eu externo rapidamente que eu menciono a palavra do Márcio Pérez, falando sobre as questões institucionais da concessionária, a manifestação do Marcelo Dornelles, representando a Unesp, Diego Balbi, pelo Comitê Brasileiro de Barragens. Um abraço e agradecimento ao Pedro Nunes, Vitor Hugo, a Helena Ferraz e a Juliana, que foram rápidas, né? Nos ajudaram a recuperar o tempo. Rápidas, no entanto, não foram superficiais, foram objetivas e profundas. Tenente Lourençon, nosso abraço, obrigado. E ao Rafael Ervilha, da ANEEL. E eu queria dar um destaque, agradecer ao oficial do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, inspiradora a palavra, né? Mais técnico, não foi só técnico, foi além disso, né? Inspirador realmente, suas palavras. E eu queria pontuar a palavra do Fabrício, né? Como eu disse inicialmente, ele é da comunidade, então a maior legitimidade para falar sobre essas questões seria de alguém realmente, né? E talvez até a verdade é essa, né? Uma palavra que diria desafiadora. Eu diria desafiadora para usar até um eufemismo, né? Talvez um pouco além disso. Mas a vida é assim. Se nós acharmos que está tudo bem, aquela velha figura que está tão batida hoje em dia, né, de sair da zona de conforto, que nos leva a sair da zona de conforto, mas deixa algumas provocações, né? Diria talvez tenha sido isso, uma palavra com uma provocação. E eu te digo, Fabrício, que isso não é complexo vira-lata, mas nós não temos uma cultura preventiva. Então, as exposições muito boas, né? Eu acho que é um trabalho sério feito pela concessionária, mas digo para você, Fabrício, nós precisamos melhorar, não só a concessionária, nós como brasileiros, nós somos muito reativos, né? E aí se encaixa isso. Essa sua fala demonstra isso. Então, nós às vezes temos dificuldade para envolver agentes públicos, viu, Fabrício? Então, eu quero dizer aqui as concessionárias, a ANEEL, inclusive, o Ministério Público Federal de Ourinhos aqui é um parceiro para nós fazermos ponte com os agentes públicos.
às vezes a voz do ente privado ela não chega tão convincente a uma prefeitura, a uma defesa, se for o caso a gente atua, né? E aí a gente vive uma sociedade plural, então temos leis protetivas, temos leis de controle, mas às vezes há reações para amainar a força dessas leis. A lei de improbidade sofreu uma grande desidratação. Agora, esses dias, vocês certamente ouviram sobre isso. E há muitas, às vezes, influxos para diminuir o controle ambiental, facilitar. São as forças da sociedade. A gente entende isso. Nós vivemos sob o império da lei e, às vezes, os interesses são conflitantes. Então, às vezes, empreendimentos, eles trabalhariam mais à vontade com leis menos protetivas, mas nós temos que equilibrar o famoso desenvolvimento sustentável. Não podemos fechar os olhos, não querer que desenvolvam, mas também não podemos abrir mão do nosso meio ambiente, dos cuidados. Então a gente vai trabalhar nesse compasso. E é um jogo de força sempre, né? Mas independente da posição que nós temos, nós tivemos aqui representantes de agentes privados, nós tivemos aqui representante da ANEEL, que está dentro da órbita do serviço público, eu sou membro do MP, tivemos pessoas da comunidade, tivemos pessoas da academia, ou seja, mais ou menos como é a sociedade, plural. E quando é plural, a gente nunca está plenamente afinado nos pensamentos, mas isso é normal e saudável, inclusive. Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte, que nós somos seres humanos. Então nós estamos todos do mesmo lado. Talvez a pauta tenha um enfoque diferente a depender do momento, mas nós somos seres humanos. E o Pedro disse algo aqui que eu vou repetir para finalizar com essa ideia. Ele falou assim, que nós deveríamos pensar naquele dia em que nós podemos ser a pessoa mais importante no dia mais difícil da vida de alguém. Isso aí parece frase de para-choque, mas não pensemos assim. Impulsionemos nossa vida dessa forma. Somos técnicos, eu tenho um cargo altamente técnico, mas deixemos que esse sentimento de humanidade, de empatia, de alteridade esteja no nosso dia a dia, até no nosso trabalho técnico. Meio poeticamente óbvio, mas há uma ideia muito interessante que é dito que o machado ele perfuma, aliás, o sândalo deixa perfumado até o machado que o abate, né? Então, que nós cumpramos nosso papel, mas nunca deixemos esse sentimento de humanidade, de empatia sair de nós. Não deixemos que posições diferentes dominem a nossa vida, senão nós seremos pessoas amargas, pessoas frias. Não, o mundo não precisa de pessoas assim, né? E eu encerrando mesmo, eu rendo meu agradecimento a todos vocês, e eu fecho com uma ideia de Santo Agostinho, que, questionado qual seria a medida melhor do amor, ele disse que a medida melhor do amor é o amor sem medida. Então, que Deus abençoe cada um no seu papel e que procuremos fazer o melhor pela sociedade. Meu agradecimento a todos. Muito obrigado de coração. Doutor Antônio, muito obrigada. Faço minhas as suas palavras. Quero novamente reforçar aí o nosso agradecimento a todos os palestrantes. A gente fez esse evento a muitas mãos, com muito carinho. E quero agradecer, sobretudo, o time que está aí na organização, né, nos bastidores, a Natália, a Michele, Thaís, Tamires, Rodrigo, todo o time da Interface, mas principalmente as pessoas que assistiram, que estão aqui com a gente. E também queria trazer uma frase que foi dita nesse evento, que ninguém faz nada sozinho. Então, vamos trabalhar aí juntos para ter barragens mais seguras, comunidades mais seguras, mas como o doutor Antônio falou, um país melhor. Então, um bom dia para todos, bom almoço e bom final de semana.